Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui do RBRP11, fundo híbrido da RBR, que recentemente divulgou um novo relatório e a vacância do fundo segue diminuindo. Mas antes, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like, que toda semana eu trago vídeos novos aqui falando de fundos imobiliários. Dado o recado, vamos dar uma olhada em alguns números do RBRP11. No último fechamento, o fundo estava sendo negociado nessa faixa de R$ 51 a R$ 52. Por ser um fundo mais exposto a lajes corporativas, a cota vem sofrendo bastante nos últimos anos. O RBRP já chegou a ser negociado nessa faixa de R$ 85 a R$ 90, então a cota caiu muito, mas nos últimos meses a cotação do RBRP vem andando de lado, sendo que teve até uma leve valorização de cerca de 6% nos últimos 12 meses. Hoje o PVP do RBRP está em 0,68, ou seja, negocia com um desconto de 32% em relação ao valor patrimonial, que está na casa dos R$ 76. Olhando para os dividendos, o último pagamento que o fundo fez foi de 54 centavos, sendo que nos últimos meses o RBRP aumentou bastante a sua distribuição, como nós podemos ver aqui. Mas isso se deve a um valor não recorrente que o fundo está recebendo, até porque hoje o que o fundo gera de resultado fica mais próximo dos 30 a 35 centavos, como nós vamos ver em seguida no relatório. E nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu para os cotistas R$ 5,73, que corresponde a um dividend yield de 10,98%. Mas vamos dar uma conferida então no último relatório divulgado pelo fundo. Então, pessoal, descendo um pouco mais aqui no relatório, o primeiro ponto de destaque é que o fundo no último mês conseguiu fazer uma nova locação no edifício River One, com a empresa Tecoff. Essa locação terá um contrato de 5 anos e a empresa irá ocupar cerca de 10.500 metros quadrados. Aqui a gestão traz o guidance de distribuição de dividendos. A gestão espera distribuir nessa faixa de 52 a 54 centavos para os próximos meses, mas lembrando que esse patamar de distribuição é em função de valor não recorrente que o fundo está recebendo. Mais abaixo aqui a gestão traz alguns comentários sobre o cenário macroeconômico e descendo um pouco mais a gestão comenta um pouco sobre a estratégia do fundo. Eles até trazem aqui que com a última alocação no edifício River One, o imóvel alcançou 75,9% de ocupação, sendo que o fundo está em tratativas para alocar mais um andar e caso se concretize a ocupação do River One alcançaria 82,1%. Mais abaixo aqui a gestão traz o andamento de um novo imóvel que está em fase de construção. Esse imóvel fica muito próximo à Faria Lima, então é um imóvel que está muito bem localizado e a expectativa de conclusão dessa obra é para junho de 2025, como nós podemos ver aqui. E descendo um pouco mais, nós chegamos na DRE do RBRP. Aqui nós podemos ver que nos últimos meses o fundo tem conseguido aumentar a sua receita de locação, muito em função das novas locações que a gestão está conseguindo fazer, sendo que no mês de outubro o total de receitas foi de 5,5 milhões e descontando as despesas, o resultado do mês foi de 4,4 milhões. Mas como nós podemos ver aqui, o rendimento distribuído foi de 6,5 milhões. Então o fundo utilizou cerca de 2 milhões das suas reservas acumuladas. E como nós podemos ver aqui, nos meses anteriores o fundo também utilizou as suas reservas, então o cotista ele precisa ficar ciente de que esse patamar de distribuição é muito influenciado pelo valor não recorrente que o fundo está recebendo. E conforme essas reservas forem acabando, é bastante provável que o rendimento distribuído volte para aquele patamar de 30 a 35 centavos. Aqui a gestão detalha um pouco melhor as estratégias de investimento. O investimento direto em imóveis ou fundos exclusivos pertence à estratégia Core. O fundo busca também fazer investimentos em outros fundos imobiliários, buscando alguma distorção de preço. Na estratégia de liquidez, o RBRP busca investimentos de renda fixa para sua posição de caixa e na estratégia de desenvolvimento, a gestão busca oportunidades de construção abaixo do preço de mercado, como aquele imóvel que nós acabamos de ver próximo à Faria Lima. E descendo um pouco mais no relatório, nós podemos ver a composição dos ativos imobiliários. Hoje, quase 82% está alocado em lajes corporativas e cerca de 18% em galpões logísticos. Essa alocação em galpão é a exposição no Fundo Logístico RBRL11, que é outro fundo da gestora RBR. Então o fundo busca investir diretamente em lajes corporativas e faz o seu investimento em galpões através de outro fundo da casa.
E olhando agora um pouco para os contratos, boa parte dos vencimentos são de 2027 em diante, mas para o ano que vem, na parte logística, cerca de 32% dos contratos vencem. Nesse gráfico aqui nós chegamos na vacância do RBRP. Como nós já havíamos comentado, a gestão conseguiu diminuir pela metade a vacância do fundo. A vacância do RBRP ficava nessa faixa de 29% a 31%, e de agosto para cá a gestão conseguiu diminuir a vacância para 14%. E com a expectativa de cair um pouco mais caso o fundo consiga concluir aquela locação no edifício River One. E a importância de diminuir a vacância no edifício River One é porque esse imóvel é o maior em termos de ABL, como nós podemos ver aqui. Somente ele corresponde a 58% da ABL do fundo. Os outros imóveis são edifícios menores e, portanto, não impactam tanto na vacância do RBRP. E descendo um pouco mais, a gestão traz os 6 imóveis que fazem parte do fundo, na parte de lajes corporativas, e também os outros 5 galpões que pertencem ao RBRL 11, que, como nós vimos, a RBRP possui exposição através do investimento direto no fundo imobiliário. E nesse gráfico nós podemos ver a localização das lajes e dos galpões, sendo que basicamente esses imóveis ficam localizados em 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que a maioria está em São Paulo com 7 imóveis. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques do último relatório divulgado pelo RBRP. A gestão vem conseguindo diminuir a vacância do fundo, isso é um ponto bastante positivo, e vamos ficar de olho para ver até quando a gestão vai conseguir manter esse patamar de distribuição de dividendo, já que mês após mês o fundo segue utilizando as suas reservas. Já deixa aqui nos comentários se você tem o RBRP 11 em carteira, e sempre lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!